Fala pessoal, vocês estão bem? Nas últimas semanas a gente vinha falando de cursos de humanas e de exatas, mas dessa vez a gente fala de saúde. A gente reuniu no vídeo um farmacêutico, uma enfermeira, uma psicóloga e uma nutricionista. Confere só. Oi, gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter vocês aqui. E sem mais delongas, vou pedir para vocês começarem a se apresentando, falando quem vocês são e que curso vocês fazem. Olá, eu sou Juliana, eu sou enfermeira aqui na Alemanha. Eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, né? O polo principal é em Niterói. Olá a todos, eu sou Marcos Carvalhal e eu faço farmácia na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Mas eu sou de Itaperuna e eu fui para Juiz de Fora para começar a farmácia lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Carolina e eu faço nutrição na UFJF. Eu estou no 9º período. Oi, gente. Meu nome é Bruna. Eu fiz psicologia na UFJF, me formei em 2018 e hoje eu sou psicóloga. E vocês sempre quiseram esse curso? E se não, quais eram as outras opções que vocês tinham em mente na hora do vestibular? Então, durante o ensino médio eu comecei a pensar para onde eu iria, para qual área eu seguiria. E aí, no primeiro ano, eu queria artes e design, assim, um pouco estranho da nutrição. Não, nada a ver, irmão. Mas é porque na época eu gostava de desenhar, gostava dessas coisas assim relacionadas à arte mesmo. Eu fazia curso de desenho. E aí no segundo ano eu fui deixando um pouco essa parte da arte. Eu fui esquecendo um pouco, eu fui levando isso como um hobby. E eu comecei a pensar nas minhas outras opções. E quando eu comecei a procurar outras opções, eu vi que algo relacionado a desenho era arquitetura, mas só ficou assim na ideia mesmo. Acho que não daria para mim. Eu comecei a pesquisar o curso mais a fundo e vi que não era para mim. E nessa época, quando isso tudo estava rolando, eu comecei a praticar musculação. Eu comecei a gostar muito, muito, muito. Só que eu não me via como educadora física. E assim, eu gostava muito, mas não era uma coisa que eu pensava em levar para minha vida. E eu comecei a pensar em outras coisas que eram relacionadas ao exercício, ao corpo, em que eu poderia entrar, que não fosse a educação física. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei a nutrição. E nesse meio tempo eu já estava mudando a minha alimentação, eu já comecei a comer melhor. Desde pequena, sempre me falaram que eu tinha que fazer medicina. E isso acabou, eu acho que acontece bastante com muita gente, né? E isso acabou entrando na minha cabeça porque eu realmente gostava muito da área de biológicas. Então, quando chegou acho que no final do ensino fundamental, eu tinha esse pensamento. Mas aí eu descobri que a psicologia existia. E aí, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e aí eu fiquei muito na dúvida entre medicina, psicologia, e aí entrou direito, porque eu sempre amei muito a área de humanas, eu sempre amei muito ler. Eu era louca por livros nessa época, quer dizer, ainda sou, mas eu era mais nessa época. Cara, eu gosto de medicina, eu gosto de direito, que é uma área de humanas e uma área de saúde, então eu vou juntar os dois. Realmente a psicologia que é pra mim, porque tem tudo a ver. Eu vou conseguir unir as duas coisas num curso só. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer psicologia, e aí, minha filha, ninguém tirou. Eu sempre tive o sonho de fazer direito. E mais ou menos com uns 15, 16 anos, eu decidi fazer enfermagem. E eu praticamente me apaixonei pelo curso, assim, eu sou completamente apaixonada, eu gosto muito do que eu faço. Bom, iniciando a trajetória desde criança, né? Eu sempre quis fazer medicina veterinária. Mas, ao longo do tempo, assim, a gente vai mudando, né? E aí, depois que eu comecei o curso técnico em Química, no IFE aqui da minha cidade, de Itaperuna, né? Aí eu tive esse maior interesse pela Química. E quando chegou na faculdade, eu queria fazer alguma coisa com Química. Só que não era a farmácia mesmo que eu queria. Tanto é que eu coloquei só porque tinha muita química. E na segunda opção eu também coloquei engenharia química, né? Então
eu estava nessa dúvida aí. A gente saiu do ensino médio com essa dúvida, mas no final das contas eu optei pela farmácia, que foi o que eu passei, e aí estamos aí até hoje. E pensando na trajetória de vocês, né, até aqui, seja o 5º período, ou seja, exercer a profissão em um outro país, né, para vocês, o que vocês mais aproveitaram durante esse tempo de ensino e também a parte mais difícil nesse processo de formação? Esse desafio acabou sendo também uma fonte de conhecimento, porque a partir dali a gente começa a se desenvolver, né? A gente aprende a fazer coisas na vida que a gente não fazia sozinho, né? No caso, sozinho não, com os nossos pais, né? A gente tem que aprender sozinho, na marra ali. E justamente esse conhecimento dos professores que eu tô tentando aproveitar ao máximo. Tá difícil agora nesse período, né, à distância, mas tô tentando. A parte que eu mais gostei disso tudo foi toda a vivência que eu tive, tanto assim, principalmente com a nutrição transformando a vida das pessoas. É muito real, é muito visível o que ela pode fazer. E também as pessoas que passaram em todos esses anos até hoje, de certa forma, foi muito importante para eu chegar até aqui muito satisfeita com o meu curso. E a parte mais difícil é as matérias que a gente tem, que a gente não gosta tanto quanto gostaria, entendeu? Eu acho que o mais importante de você escolher o curso é você realmente saber que mesmo que você goste, você ainda assim vai passar por matérias que você não acha, assim, meu Deus, por que essa matéria existe? Para mim não faz sentido. Tomara que esse semestre acabe. Então, assim, a gente precisa, assim, entender que isso é temporário, porque, de certa forma, a gente precisa daquele conhecimento, mas a gente não precisa seguir aquilo depois quanto profissional, entendeu? A gente tem outras áreas para poder se especializar. Pensando na pessoa que vai se formar em psicologia e em nutrição, quais são essas opções? Então, a nutrição hoje, para alguém que acabou de ingressar no mercado de trabalho, a melhor forma de ganhar assim, dinheiro, né, remuneração rápida, seria a parte da clínica. As demais áreas são um pouco mais difíceis, mas isso é relativo em relação de lugar para lugar. A clínica ela vai depender de diversos fatores, principalmente se você quer clinicar, porque tem gente da nutrição que não quer clinicar, não quer ter um consultório, no caso. E vai depender da região, porque algumas regiões elas são mais industrializadas que as outras, então tem mais empresas, tem mais possibilidade do nutricionista atuar dentro de uma empresa, seja na parte de restaurante, principalmente na parte de restaurante, ou seja na parte de atendimento mesmo. Então, isso é um pouco relativo, mas o que eu tenho visto é que quando as opções de ir para um hospital ou ir para dentro de um restaurante, de uma empresa muito grande, as pessoas elas estão arriscando nessa parte clínica mesmo, de atendimento. Porque, como você disse, a nutrição hoje em dia, o que o Instagram mostra pra gente, entendeu? O nutricionista lá, sentado no seu consultório, ganhando dinheiro. Nem sempre tá ganhando dinheiro, mas assim, eu acho que é a porta mais fácil para poder entrar na nutrição. Mas assim, existem... Isso é muito variado, na verdade, é de lugar para lugar. Na psicologia tem muitas áreas muito diferentes. Quando a gente entra, a gente acha que só existe a clínica, né? Que é aquela coisa bem freudiana do cara ali, o divã, e a pessoa escutando, ele anotando no bloquinho. Mas, inclusive na clínica, tem tantas opções diferentes hoje em dia. Assim, tem duas que são mais conhecidas, mas tem muitas opções. Mas a psicologia hoje, ela tem, muitas opções, é muito amplo. Então, assim, você pode trabalhar em psicologia organizacional, que é na área de recursos humanos. Você pode trabalhar em psicologia social, que é um combo com assistência social. Você pode trabalhar na psicologia de esporte, psicologia jurídica, psicologia escolar e educacional, que você trabalha na escola. Então, assim, tem muitas áreas. A psicologia é muito ampla e eu acho que se você gostar do que você faz, da área, de uma dessas áreas que você
fizer, você vai fazer aquilo crescer, sabe? Então, o importante é você achar em qual dessas áreas você se encaixa melhor. E aí, pensando na carreira como um todo, né? O que um farmacêutico pode fazer e o que um enfermeiro pode fazer? E aí eu também vou te pedir, Ju, para quando eu estiver falando sobre isso, explicar o porquê cargas d'água você foi parar na Alemanha sendo enfermeira. Bom, na farmácia, diferentemente do que muitos pensam, né? Até eu mesmo, quando entrei, eu achava que eu ficava só ali no balcão da farmácia distribuindo medicamento, né? Falando, isso, aquilo. Mas, na verdade mesmo, quando a gente entra, né, a gente já se depara com muitas atuações. Tipo assim, se pesquisar na internet, parecem mais de 100 atuações, né? Alguns são muito semelhantes, claro, né? Muita coisa relacionada a análises clínicas, por exemplo, né? Análises de amostras e tudo mais, amostras biológicas. Mas, assim, ainda assim, são muitas possibilidades. Inclusive, na UFJF, no último período, a gente tem que escolher em uma das vertentes que a gente faz, né? Que a gente vai seguir no curso. E aí tem a indústria de medicamentos, indústria de alimentos e análises clínicas. Eu acho que eles estão, né, o pessoal da organização estão pensando em colocar mais uma, que é de prescrição farmacêutica, né? Que, na verdade, eu não sei, chegaram a comentar isso, mas agora não sei realmente se é fake news ou não. Mas ainda assim, é uma das áreas que o profissional farmacêutico pode atuar, na prescrição. Claro que é limitado, né? O médico ele tem esse poder maior da prescrição, mas o farmacêutico também ele pode sim atuar nessa área. E aí tem a indústria de medicamentos, né? Indústria de alimentos, indústria de cosméticos, inclusive, e muitas outras coisas também, gente. Pesquisa, produção, sei lá, produção de vacinas, por exemplo, dar aula. Então é bem vasto mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? No Brasil, o campo da enfermagem ele é bem vasto, né? Você pode, por exemplo, dar aula para curso técnico de enfermagem. Você pode fazer um mestrado e conseguir dar aula em faculdade. Você pode, por exemplo, se especializar. Tem muita empresa que faz isso, principalmente em São Paulo e no Rio, nas grandes capitais. Eles dão um curso e aí você se torna representante desse curso e você do curso não, do aparelho, por exemplo, de um respirador mecânico. E aí você vai para os hospitais e você dá esse curso de como funciona esse respirador nos hospitais, e isso é um campo muito bom, assim. E porque você pode viajar, você viaja pela empresa, tudo custeado. Você pode trabalhar na gerência do hospital, você pode trabalhar na assistência diretamente. Basicamente, que eu lembre, é isso. E você pode trabalhar na pesquisa, obviamente. Eu vim parar aqui porque a enfermagem aqui não tem enfermeiro para trabalhar, assim. Não existe, o pessoal não faz enfermagem, assim, é muito difícil, se forma uma turma aqui e outra ali. Então, assim, e a população alemã, ela é muito velha, né? Ela não é uma população nova, eles não são jovens, né? E tem uma empresa que ela contrata enfermeiros de diversas nacionalidades, por exemplo, Colômbia, Brasil, Itália, Vietnã, Filipinas, China, enfim, diversas. Eu enviei meu currículo para essa empresa e aí eu tive uma entrevista via Skype. Por falar nisso, a entrevista é toda em inglês. E aí você tem uma entrevista via Skype e aí é uma entrevista normal, como se fosse de emprego. E aí depois você recebe um e-mail dizendo assim, você foi selecionado para a segunda etapa ou você não foi selecionado, e aí você só pode se inscrever novamente daqui a um ano para essa empresa. E aí eu tive uma segunda reunião presencial com a representante da empresa e o diretor da empresa, ambos são alemães, e eles vieram para cá e nós fizemos a segunda entrevista também toda em inglês, né? Por isso é necessário você falar o inglês quando você faz esse processo. E ela traz a gente para cá, mas antes disso, ela oferece pra gente 6 meses de curso de alemão, completamente zero custo para nós.
e a empresa que paga pra gente são 6 meses de curso intensivo, e para isso a gente precisa do B2. O B2 é um nível intermediário e um nível que todo estrangeiro precisa para conseguir um emprego aqui, né, que você consiga se comunicar em alemão. Então, assim, você vem para cá com esse diploma, e aí você começa a trabalhar, e aí você faz a validação do diploma. Baseado na experiência de vocês, qual dica, qual conselho vocês podem dar para as pessoas que estão entrando na faculdade, se formando? O que vocês falariam para essas pessoas? Assim, ó, façam isso porque dá certo, ou não façam isso porque eu fiz e não deu certo? Se dedique muito, porque assim, é o seu futuro, é a sua única chance, não tem como voltar atrás. E uma coisa que eu sei que é difícil e que infelizmente a gente deixa passar são as dúvidas, né? Que muitas das vezes a gente estuda, tem dúvida e a gente, depois eu vejo, e aí você chega, sei lá, no 7º período, você percebe que o depois eu vejo está te cobrando aqui agora, no 7º período. Então, assim, se dedique bastante, estude, arregaça as mangas e vai, assim, porque vai ser o único momento da sua vida. Você pode fazer 3 graduações, mas cada graduação você vai ter um desafio diferente, uma oportunidade diferente. Então, assim, deixa o cansaço para depois, deixa o cansaço para o final de semana, mas de segunda a sexta se dedique em tudo que você faz em relação à faculdade e ao estudo. Tem que ter, acho que força, coragem, porque não vai ser fácil. Né? E eu diria que na faculdade, sei lá, ouse aprender coisas novas, sabe? Ouse entrar na empresa júnior, participar de umas coisas que às vezes ninguém quer participar. Vai, sabe? Você vai aprender umas coisas diferentes que vai fazer muita diferença depois. Só depois que você acaba que você vê. Pelo menos foi assim comigo. Tem gente que vê antes, né? Mas ver o quão importante essas coisinhas foram para sua vida. E para quem tá formando, eu também diria isso. Não espere que as coisas sejam fáceis. Se você esperar que você vai formar e você vai ficar rico e você vai conseguir tudo que você sonhou tão rápido, não faça isso. A ideia de frustração é bem grande, mas mesmo assim mantenha esperança, sabe? Um equilíbrio aí. Colocar em mente o que a gente quer, o que a gente mais gosta e procurar e realmente se dedicar nisso, procurar coisas que estejam relacionadas a isso, ver se é isso que a gente quer realmente, né? Porque, igual a Juliana falou, é para a vida toda. Eu acho que a primeira coisa é você não ir pelo conselho das outras pessoas. Porque se eu tivesse ido pelo conselho assim, dos meus próprios familiares, eu não estaria na nutrição. E é engraçado que eu sempre falo com as pessoas, eu sou uma pessoa muito indecisa mesmo. E uma das coisas que eu nunca me arrependi foi de ter escolhido a nutrição. Eu me sinto realmente muito realizada, sabe? Eu acho que eu fiz a escolha certa. E é isso, eu acho que se existe uma possibilidade de você gostar, você realmente tem que seguir o seu coração e, sabe, e escolher. E para quem está formando em época de Covid, sei lá, é fé e confiar que a gente vai conseguir formar. Se você se interessa pelo curso de saúde, eu espero que você tenha aproveitado e gostado e reunido informações suficientes para ver se é essa área mesmo que você quer entrar. Não esquece de deixar o seu like aqui, curtir, compartilhar com os seus amigos e semana que vem tem mais!